Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. São coisas que a gente deve meditar. Ensinamento de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 32. Na verdade, 31 até o 34. Devemos nós buscar o reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus e sua justiça. Esse reino de Deus e sua justiça acontece aqui agora hoje, mas ele tem seu pico e seu auge de manifestação no futuro, novos céus e nova terra. O que realmente finda as nossas expectativas e torna real todos os nossos sonhos depositados em Jesus. A esperança de novos céus e nova terra. Nesse ensinamento, Jesus nos diz que a gente tem que buscar com prioridade, em primeiro lugar, o reino de Deus. Olha só, logo mais à frente no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 7, um pouco mais à frente, no verso 7 também, por diante, a gente vai ver Jesus estimulando seus discípulos a orar. Mas não qualquer oração. Mas a oração pela justiça. A oração pela justiça. Vamos continuar mais adiante a leitura. Lucas 11, 9. Eu demoro. Lucas 11, 9. Ele ensina a orar. E diz: aquela oração com a qual a gente já conhece, chamada de Pai Nosso. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então, ele os ensinou a orar. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Com a linguagem traduzida, a gente não consegue sentir o peso da oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso é uma chamada do reino de Deus nas nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tratar o reino de Deus
Tratar o nome do Senhor como santo é já participar, a certo modo, do próprio reino de Deus. Venha a nós o teu reino, e como em outra situação está o ensinamento do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Teu reino, o reino de Deus, venha até nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Unifica na mesma grei céus e terra, unidos pelo teu reino e vontade. Se a gente para analisar o que é a oração do Pai Nosso, a gente fica cada vez mais crente de que essa deve ser nossa ardente oração e expectativa para com nossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. O pão do nosso cotidiano, a palavra em grego parece que é epiosium, significa do amanhã. Pode significar também cotidiano, mas algo que já está preparado para o porvir. Então, vamos dizer assim, vamos tomar a liberdade de dizer: o pão do amanhã dá-nos hoje, dá-nos agora. Cristo associa pão com o momento do reino de Deus. Pão com seu próprio corpo, que é o que permite o reino de Deus aos homens. Então, o pão do amanhã dá-nos agora. O que o Senhor há de manifestar, nos dá já. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos os que nos devem. Isso é muito poderoso, e a gente deve considerar tal coisa. A ardente expectativa é o reino de Deus e o seu cumprimento. O momento em que Cristo virá e unificará céus e terras numa mesma grei, e fará com que o reino de Deus de fato se manifeste aos olhos de todos e aos olhos de toda a criação. Paulo, em uma de suas epístolas, fala que a criação geme, pedindo a redenção daquele grande dia. E nós, com o Espírito do Senhor em nós, geme de forma inexprimível, levando ao Pai a nossa oração. E qual é a oração que temos diante do Pai e que Paulo possivelmente está falando? A oração de que o reino de Deus se manifeste logo. O Espírito de Cristo que é em nós, ele pede e reclama ao Senhor a própria manifestação e mudança de todas as coisas. Clama a Deus, geme a Deus que as coisas tornem ao seu Criador de forma plena e completa. Veja que o contexto no qual o apóstolo Paulo fala tais coisas é justamente nisso. A criação pede, clama, geme pelo grande dia do Senhor e o dia do seu resgate. E nós que já temos o Espírito do Senhor, que é o Redentor do futuro, o meio qual Cristo resgata os homens, ele, por saber do porvir, já apela a Deus, o Pai, a nós em nossas orações, que pede. Que orações são essas? As mesmas às quais Cristo nos ensinou. A petição do reino de Deus na terra. O Espírito ajuda nossas orações, levando ao Pai com gemidos de súplica, dizendo: faz logo o teu reino, efetua logo a tua obra e vontade. E nosso espírito ajuda a criação, nosso espírito confiado, Espírito de Cristo eterno, vindo dos céus, entende a necessidade não somente da criação, mas de nós mesmos, da contemplação daquele dia e da transformação de todas as coisas. Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Epístola de Pedro, capítulo 3,
versículo 9. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda Epístola, perdão. Não retarda o Senhor, Pedro escrevendo à igreja. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma alma pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrépito e estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A nova criação restaurada à ordem de Deus, infindável e reconciliada com Deus, não mais sujeita à criminalidade e à corrupção dos homens. Essa é a esperança do reino de Deus, da completude do reino de Deus e da vontade do Pai na terra. O reino de Deus começa agora com o nosso convertimento e testemunho. Porém, ele não para por aqui. Ele é um caminho de preparação para uma manifestação ainda superior, ainda gloriosa, ainda colossalmente poderosa, que há de ser manifesta. E em breve. Continuando. Pedro, ele está falando justamente essas coisas para a igreja que está esmorecendo na esperança e na fé. Pedro fala: não deixeis de acreditar. Muitos dizem que tarda a vinda do Senhor. Mas procedeis crendo. Procedeis na ardente expectativa a qual Cristo ensinou, a qual ele pediu para que pedíssemos ao Pai com insistência, como uma mulher que devia causa ao juiz iníquo e, querendo que a justiça fosse feita, insistiu, até que sua causa foi resolvida pelo mesmo. Que a gente possa insistir ao Pai, pedir no reino do Senhor, orar como Cristo nos ensinou, pedindo o reino dos céus e sua justiça, o reino de Deus e sua justiça, e onde opera a totalidade do reino de Deus e a sua justiça, na transformação e na restituição de todas as coisas da criação. Esse é o auge de toda a nossa expectativa. Esse é o auge que nos faz, desde já, mesmo que ainda em corpos corruptíveis, expectar a incorruptibilidade. Essa é a oração ardente da igreja, o qual muitas vezes hoje a gente consegue contemplar que foi esquecida. Não oramos mais apressando, como que desejosos da vinda do Senhor. Antes, estamos ligados à terra e à paz que possa ter nela. Como filhos,
podemos pedir que nosso Pai volte e venha, e Ele nos atenderá. Tendo em consideração tais coisas, eu devo passar aqui, aproveitando a carta de Pedro, falando sobre a paciência e a perseverança em Cristo, o qual o próprio apóstolo Paulo outra hora disse em suas cartas, falando que a perseverança, a paciência e o tempo em que nós conseguimos nos manter na fé em Cristo aperfeiçoa a pessoa do próprio Cristo em nós. A palavra-chave é justamente aperfeiçoar, que vem do latim perfect, se eu não me engano, é assim que se pronuncia, que significa algo que é completo, nem mais nem menos precisa ser acrescentado. A imagem de Cristo se torna plena e cresce em nós, até que se complete, chegue a um estado que agrade a Deus, na medida que lhe bastar aos olhos, para que a gente se ache plenos de Cristo, diante do seu testemunho, o qual Ele mesmo confiou a nós. A gente vai agora para o livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 9. Perdão. O selo. João relatando a visão. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi uma vez um professor de grego, eu não estou contemplando mais o original, que diz que a palavra número, no grego koine, no original, não consta. Ou seja, até que se completasse os conservos, seus conservos e seus irmãos. E a palavra parece que para completar é plerou, pleno, plenificar. Se não fala de quantidade, onde às vezes a doutrina da predestinação ganha esse negócio, está determinado o número que Deus quer salvar, e claro que está, e usam até mesmo esses textos. Mas não é bem assim, porque se foi somente um palpite, um jogo de circunstâncias palavreais, que o homem colocou o número aqui, na nossa tradução, é um pouco perigoso se a gente não cogitar o original. Até que se completem, se plenifiquem os conservos, os vossos irmãos, e que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Interessante isso daqui, porque se a gente lembra o que Paulo nos dizia, os apóstolos nos diziam, que o sofrimento torna Cristo cada vez mais pleno em nós, mais completo, mais pleron. Aqui está dizendo que quando a gente visa o original, me esqueci a palavra para número, a qual não se encontra aqui.
não pela mesma original. Está falando aqui que, ora, a gente pode entender, a partir da luz das cartas paulinas, de que Deus está falando aqui que não somente é uma questão de números de pessoas, mas de qualidade. Até que os que ainda que estão lá debaixo da terra, a partir dos sofrimentos que Cristo sofreu, Cristo neles se torna ainda mais completo. Eles se completem em Cristo, com a imagem de Cristo. Eles se tornem plenos no sofrimento. Eles se encham de Cristo cada vez mais. Até que eles fiquem na conclusão, no que é ideal. Sofram em tudo os sofrimentos de Cristo. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. E a imagem de Cristo é manifesta nas dificuldades e nas tribulações da vida. Até que eles se tornem plenos. Até que eles fiquem plenos, plenificados. E sejam igualmente mortos. Até que eles consigam passar as dificuldades e tribulações completamente, completando os sofrimentos de Cristo em si. Sejam mortos como vocês. Essa situação aqui encontrada em Apocalipse é uma situação que narra figurativamente sobre o quão Deus ainda se preocupa com os que já foram e o quão incomoda a Deus o pedido de justiça dos justos que já foram derramados e completaram seus sofrimentos em Cristo, chegando à morte. É uma situação aqui que também diz sobre a paciência de Deus e sobre o intuito de Deus, que no sofrimento os que ainda sobrem da igreja sejam completos da imagem de Cristo, a partir das circunstâncias e do labor que as tribulações trouxer. A plenificação da imagem de Cristo em cada um. Que eles fiquem completos em Cristo e Cristo completo em neles. Eles se completam em Cristo, cumprindo toda a obra de perseguição, prevalecendo sobre as tribulações, queimando suas vidas nisso, até que não haja nada. Pedem justiça, e os sangues dos justos pedem justiça. O sangue de Cristo, o Espírito de Cristo na igreja pede a justiça do reino que há de ser manifesto um dia, a paz, o qual ainda não se manifestou aos homens. Um novo mundo, os novos céus e nova terra. E é isso. Essa é a nossa esperança. Ao continuar tais coisas, a gente vê que mais à frente, esse altar aqui do incenso, ele vai ser tirado, a fumaça do incensário, levado, pegado da brasa do altar. Não se sabe se essa brasa do altar é a mesma brasa, mas ele vai pegar o fogo do altar, colocar nesse incenso e jogar sobre a terra. Ora, esse altar do incenso, desde o Antigo Testamento, era um local onde os sacerdotes chegavam e apresentavam os pedidos dos israelitas a Deus e seus pedidos a Deus. Oravam ali. No templo celestial, os quais existem e refletem as circunstâncias da terra, hoje nossas orações ascendem a Deus como aroma e incensário. E as nossas orações, as quais fazemos a Deus, é as mesmas que Cristo nos ensinou, pelo menos assim deveria ser. Pedindo o reino dos céus e sua justiça, os novos céus e nova terra. E que, segundo Pedro, a gente deve suportar com paciência e ver como oportunidade para aqueles que ainda não se converteram se converter e aqueles que ainda não estão perto se aproximar. Chamar a nós o reino de Deus é pedir para que Deus satisfaça
a necessidade da criação que geme enferma com as chagas dos homens, pedindo para que seja resgatada e transformada, e que os santos sejam honrados e transformados, na sua ressurreição e glorificação, e que eles governem nesse novo céu e nova terra, cumprindo a ordem que Deus deu a Adão, que no seu pecado Adão deturpou, que é de sujeitai a terra e governai. E a igreja, por ser uma só substância com Cristo, e Cristo uma só substância com a igreja, a toda ela dar-se-á uma mesma ordem. E elas cumprirão a vontade do Pai, dada a Cristo. E quando eu vejo essa situação que mais à frente acontece no livro de Apocalipse, em que ele pega fogo do altar, e o fogo do altar simboliza a permanente insistência de Deus a fazer justiça ao povo e a iniquidade do povo, porque se ele pegou o fogo do altar do sacrifício, eu sei que esse é o altar do incenso, mas ele pegou o fogo do altar do sacrifício. O altar do sacrifício ele precisava arder diariamente sem cessar, para simbolizar a disponibilidade de Deus em fazer justiça ao seu povo. E ali eram queimados os bezerros, os quais estavam nos seus corpos com a culpa dos pecados daquele que os levava. Ali Deus executava julgamento sobre o pecado dos homens. Ali não somente mostrava a ideia de mostrar a continuidade, a disposição contínua e permanente do perdão de Deus, mas a vontade contínua da justiça de Deus manifestas e dispostas aos homens e a serviço dos homens e de todo aquele que buscar. E quando a gente vê esse cenário mais à frente em Apocalipse, pegando um incensário que simboliza a oração de todos os santos aqui da terra diante de Deus, e juntando com o fogo que vem do altar e lançando sobre a terra, a oração junto com esse fogo quer dizer: a oração dos meus santos está sendo atendida. E para vós, o que será? Veja que o perdão de Deus ele está associado ao seu julgamento e à sua justiça. Tanto no fogo qual existia no templo de Moisés, como eu acabei de falar, como no dia de Yom Kippur, que é conhecido como dia do julgamento e dia do perdão, ao mesmo tempo. Considerando isso, quando Deus junta essa associação de fogo que é disposto a fazer justiça ao seu povo, que se representa isso, e ele derrama sobre a terra juntamente com o incensário da oração dos santos. Ele está falando: eis aí, estou eu fazendo justiça à terra, fazendo ela arder com minha justiça e minha redenção e meu perdão. A criação, não pense que por mais que ela venha a se acontecer nos seus últimos momentos de parto, não ache que ela vai detestar tais momentos, embora pareça agredi-la. Vai ser como um depenar de águia, que quando ela está nos seus tempos de renovo, ela arranca suas penas, quebra seu bico, arranca suas unhas, fica toda depenada, para que as coisas comecem a nascer novas de novo, e ela se torne uma águia. Assim será com toda a criação perante Deus, quanto às circunstâncias do juízo para com os homens. E a oração dos santos finalmente serão ouvidas. E Deus dará do cálice da sua justiça através disso. Quando acontecer de céus e terra se abalarem, será a petição dos santos e atendimento na resposta de Deus, dizendo: aí vem o que é vosso, aí vem o que por tanto tempo oraste, aí vem a minha justiça sobre os homens e pecadores, aí vem o tempo limite da minha paciência e da minha tolerância à maldade dos homens, aí vem
os últimos tempos. Tempo de conserto, tempo de refrigério. Tempo para quem quer se limpar, e tempo para quem quer ser imundo, se tornar mais imundo ainda. É a forma de Deus dizer, é o atendimento da oração dos meus santos. Eu disse a eles que daria, e agora a terra, haveis tu de passar pelo necessário. E os homens haverá de sentir do meu fogo para o atendimento da oração, das orações dos meus santos justos, que há muito me pediram o reino, os novos céus e nova terra. Então essa é a meditação que eu queria falar. Eu sei que foi muito extenso, mas é a palavra que eu queria passar por hora e por hoje. Paz.